Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, muito bom começar o dia tendo esse contato com o Senhor. A Bíblia, quando declara para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é porque todo empreendimento da nossa vida, desde amanhecer ao levantar, antes de você abrir a sua mala de e-mails, antes de você pegar a sua agenda para saber o compromisso que você vai ter durante o dia, antes de qualquer coisa, nada melhor do que você buscar o Senhor, tê-lo como seu companheiro na jornada do dia. Porque quando você chama Jesus para caminhar com você, com toda certeza, Ele vai guiar os seus passos, nos seus negócios, na sua agenda, na sua família. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Amém? Amém. Bem, nós estamos aqui resgatando a essência, né? E este mês sobre a questão da adoração, que tem sido um tema muito importante para nós durante esse mês aqui. Agora, quando nós falamos sobre adoração, e você começa a pesquisar, você vai encontrar vários tipos de adoração. Você vai encontrar vários tipos de adoradores. Você vai encontrar vários tipos de pessoas que querem fazer isso com muito carinho e com muito amor. Mas uma coisa que nós precisamos entender com respeito à adoração é o seguinte: que você não vai adorar aquilo que você não conhece. Jesus disse para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 22, vós adorais o que não sabeis. E eu creio que a pior coisa que você tem na vida é você querer adorar uma coisa que você não conhece, que você não sabe. E o que nós vemos nesse mundo são muitas pessoas prostrando-se diante de coisas que não sabem nem o que é, né? Não sabem nem de onde veio e nem para onde vai. Você, por exemplo, quando chega a dizer um sim no dia do casamento, é porque você teve uma jornada com aquela pessoa com quem você está se casando, né? Você, por exemplo, quando encontrou aquela pessoa pela primeira vez, você não tinha conhecimento dele nenhum. Você não sabia nem quem era. Mas à medida que você foi caminhando, você foi conhecendo a sua atitude, seu comportamento, seu caráter, sua forma de ser, de agir, de falar. E à medida que você foi prosseguindo, você foi conhecendo. E este conhecimento aumentava cada vez mais o seu amor por aquela pessoa. Aquilo que ele dizia, aquilo que ele falava, aquilo eram formas que ele exteriorizava aquilo que estava lá dentro, né? Só que no mundo dos humanos o negócio é meio triste nesse fato, né? Muitas vezes aquilo que eu digo não é aquilo que eu vivo. E se existe uma fase de camuflagem tremenda das coisas, é a fase de namoro. Nunca o namorado diz na essência quem ele é, porque ele sempre esconde as falhas, esconde os fracassos, esconde os seus altos e baixos, esconde os seus dilemas. E às vezes você só vai conhecer na essência uma pessoa depois que você casa. Aí é que vai colocar para fora tudo aquilo que ele tinha escondido, que nunca revelou. Mas com Deus é diferente. Deus, Ele se deixa conhecer. Ele diz: eu fui procurado por aqueles que me achavam, né? Isso é justamente o nosso principal ponto. Para adorar a Deus, é necessário que você o conheça. Você o conheça, né? Porque você viu aqui o caso da mulher samaritana, quando Jesus disse: vocês adoram aquilo que você não sabe, né? Você não conhece. Porque os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade.
Adorar ao Pai em espírito e verdade. Irmãos, isso aqui é muito importante saber desse ponto, porque uma das coisas que você precisa saber é que para adorar a Deus em espírito e em verdade, há um ingrediente que é necessário. É você ser cheio do Espírito. É você ser batizado com o Espírito. Se você abrir a sua Bíblia nesse momento, em 1 Coríntios 14, abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 14. E verifique o que nos diz aqui a palavra de Deus ao nosso coração. 14 e 14, esta carta aos Coríntios. Declara o seguinte a palavra de Deus: porque se orar em outra língua, o meu espírito, ele ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Se eu orar em outra língua, olha a forma que você tem para adorar a Deus em espírito. É quando você dispõe de tempo para adorar a Deus, glorificar a Deus em língua estranha. Porque na língua estranha é a expressão do seu espírito. Note o que diz o versículo mais uma vez, versículo 14. Porque se orar em outra língua, quem é que ora? Quem é que ora aí? Quem? O meu espírito. Adorar a Deus em espírito e adorar a Deus em verdade é quando você toma a frente, é quando você usa o seu raciocínio, é quando você usa o seu intelecto, é quando você usa o seu conhecimento. Para adorar a Deus em espírito, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, você ter na realidade a possibilidade de orar em outras línguas. Aí você pode orar quantas horas você quiser, você está adorando a Deus, e de uma maneira que Ele sabe como é. Eu não sei orar como convém, mas o meu espírito, Ele sabe, porque o meu espírito está na comunhão plena com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus ele testifica com o nosso espírito. Ele testifica com o nosso espírito. De maneiras que, quando você começa a adorar a Deus em outras línguas, acontecem coisas tão extraordinárias na esfera espiritual, que você pode estar com uma depressão, você pode estar com um problema que você não sabe nem o que é, mas passando no seu mundo, no seu universo. Mas quando você começa a permitir, emprestar a língua para que o seu espírito ele use, ele vai, como diz aqui o texto bíblico, porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ora de fato. Ele sabe o que está orando. Tá? Agora, quando eu não quero orar em espírito, eu oro em verdade. Eu oro usando o meu intelecto. Porém, uma coisa é necessária. Para você adorar a Deus com seu intelecto, usando as suas palavras, a sua língua nativa, a sua língua portuguesa, você precisa ter conhecimento, saber o que é que você está orando. É o caso que Jesus disse para a mulher samaritana: você adora aquilo que você não sabe. Quantas vezes aquela mulher naturalmente dobrou o seu joelho, quantas ocasiões ela foi para o monte, quantas e quantas vezes ela fez com que a família também se dobrasse o joelho, mas adorar o que não sabe, o que não conhecia, o que não sabia. Nós precisamos, na realidade, ter esse conhecimento para orar não somente em espírito, mas também orar em verdade. Aqui, por exemplo, no livro de Oséias, no capítulo 6, e o versículo 3, olha aqui o apelo que nós temos. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Nos declara o seguinte, a palavra de Deus. 6:3. Então, conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida do conhecimento que nós temos com respeito a Deus não é um conhecimento estático, estagnado. Eu creio que você hoje, com 10, 20, 50 anos de crente, você conhece mais a Deus do que quando você conhecia quando você era novo convertido. Quando você era novo convertido, você conhecia Deus, mas não conhecia o Deus que você, digamos assim, conhece hoje. Esse conhecimento que vem através do estudo da Bíblia, do ouvindo pregadores, estando sempre atento ao que está sendo dito sobre Deus, e isto vai ampliando o nosso conhecimento. Conheçamos, diz ele, e prossiga, não pare, não pare, não largue a sua Bíblia de lado, não perca tempo, mas busque cada vez mais este conhecimento, porque quanto mais você conhece a Deus, mais possibilidades você tem de adorá-lo, porque você passa a adorar o que você sabe, aquilo que você conhece, né? Isso aqui é fundamental. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como uma chuva, como chuva serôdia que rega a terra, como a alva. É interessante, a minha netinha, ela gosta de dormir no escuro. Qualquer luzinha, eu acho que interfere no sono dela, então ela dorme com tudo fechada, a janela, luz apagada. E quando ela desperta, às vezes desperta até à noite, ou de manhã, ela pergunta: o sol já saiu, hein? O sol já nasceu? Quer dizer, porque na realidade ela sabe que está começando um dia. E o que ocorre, por exemplo, quando você desperta de manhã, que você vê a claridade? O sol você não está vendo ele ainda, porque você está vendo só o clarão, principalmente quem está habituado a acordar 4, 5 horas da manhã, né? Vê como a coisa vai clareando, mas não vê o sol ainda. E à medida que as horas vão passando, o sol vai nascendo e você começa a ver, e o brilho, o fulgor, quando chega meio-dia você está no auge da claridade do dia. Pois como disse aqui Oséias, a sua saída como a alva. À medida que você conhece a Deus e prossegue e busca este conhecimento, ele vai se ampliando cada vez mais e mais. E não existe outra forma de você conhecer a Deus, a não ser estar na comunhão com a sua palavra, lendo a Bíblia Sagrada, estando sempre nas reuniões de ensino, procurando cada vez mais conhecer este Deus, porque quanto mais você conhece Deus, a sua grandeza, o seu poder, os seus feitos, o seu amor, tudo isso vai te dar um cabedal extraordinário de adoração, porque agora você vai passar a adorar algo que você conhece, que você sabe, o que ele faz, o que ele é capaz. Repreender aquela mulher porque tinha quebrado aquele vidro de alabastro e pego aquele perfume e lançado aos pés de Jesus. Repreenderam-na. Mas aquelas pessoas talvez não tivessem o conhecimento de Jesus que aquela mulher tivesse. Foram pessoas que foram salvas, pessoas que já vinham de uma família, talvez da lei judaica, aquele conhecimento, tudo muito bem. Mas aquela mulher, ela teve encontro com Jesus num momento drástico de pecado, de coisas horríveis, e teve o seu pecado perdoado. Então, para um grande pecador, existe um grande Salvador. E quando a pessoa conhece isto, irmãos, a sua expressão de gratidão é enorme, é grande. Só o fato de você saber o acúmulo de pecados que você tinha na sua vida, os problemas que você havia feito e praticado, a maneira errada com que você vivia e com que você tratava os outros,
e de repente você tem conhecimento de que tudo aquilo foi perdoado, de que toda aquela multidão de pecado ele lançou no mar, lá no esquecimento. Então nós podemos observar que quando nós temos conhecimento de que nós éramos pecadores, perdidos, e agora fomos resgatados, isso não aumenta cada vez mais a nossa expressão de gratidão. A nossa adoração a Deus aumenta, ela se amplia de uma forma extraordinária. Isso faz com que você seja um adorador em espírito e em verdade. Agora, devemos crescer no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1 e o versículo 10. Olha o que declara aqui. Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Este é o apelo da Escritura. Esse é o apelo do Espírito. Crescer no conhecimento. Não naquele conhecimento superficial, mas que você faça como aquele personagem lá da revelação do livro de Ezequiel. Elemento chegou na beira da praia, e quando o rio começou a bater nos seus pés, ele andou 1000 côvados, e depois que ele andou 1000 côvados, somente com o pé coberto com água, ele queria mais, caminhou mais 15, mais 1 milha, né? E agora a água já batia no joelho, mais 1000 côvados, e agora a água já batia no lombo, mais 1000 côvados, e agora já não podia mais andar, tinha que nadar. O nosso conhecimento de Deus, irmão, não pode ficar na superficialidade, apenas cobrindo o nosso pé. Deixe que ele chegue no seu joelho, permita que ele atinja o seu lombo, até chegar um ponto em que você já não pode mais andar, e vai ter agora aqui nadar, mergulhar. E esse mergulho é fundamental. Alguém aqui já mergulhou num rio, numa piscina? Quem já fez isso aqui? Levante a mão. Eu creio que quase todos tiveram essa experiência. Agora eu pergunto, quando você mergulhou na piscina ou na praia, você tentou falar lá embaixo? Tentou falar? Tentou? Conseguiu? Não. Por quê? Só saiu o quê? Gloob, 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 não é? Só saiu aquela linguagem estranha. Pois é, quando você está nadando no Espírito, a sua linguagem muda. Você agora está falando a linguagem de Deus. Então prossiga, como diz aqui a Bíblia, cresçamos e prossigamos em conhecer a Deus, crescendo no conhecimento, tá? Ainda devemos crescer no conhecimento da sua vontade. Veja aí ainda Colossenses 1:9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que eles sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Crescer no conhecimento da vontade de Deus. Qual é o plano de Deus para a minha vida, hein? Qual é a vontade de Deus para o meu coração? O profeta Jeremias, ele declara, quando Deus diz: eu é que sei quais são os planos que eu tenho contigo, eu é que sei quais são os projetos que eu tenho na tua vida, eu é que sei. E quando você chega no Salmo 139, você encontra ali escrito que tudo a nosso respeito ele escreveu no seu livro. Sabe que você sabe que está escrito no livro de Deus, a sua vontade, a seu respeito? Você sabe qual é o plano de Deus na sua vida? À medida que nós vamos prosseguindo, irmãos, nesse conhecimento da sua vontade, nós vamos deixando a nossa vontade de lado. Nós vamos deixando os nossos desejos, nossos projetos, e permitir que Deus ele cumpra em nós a sua vontade. Porque é ruim quando o homem vira a página de Deus e ele quer escrever a sua própria página.
Eu não sei escrever nada a meu respeito. Eu não conheço um dia no meu futuro. Eu estou aqui hoje, mas amanhã eu não sei. Mas Ele sabe. Então Ele tem tudo escrito a nosso respeito. Então nada melhor do que você crescer no conhecimento da vontade de Deus na sua vida. Qual é o plano que Ele tem com você? Você sabe que o plano futuro de Deus para a sua vida é que você vai morar com Ele no céu. Mas entre a terra e o céu tem um espaço, tem vida, tem atividades, tem projetos, tem atitudes, tem ações. E justamente o que nós precisamos para não perder tempo, é procurar conhecer a vontade de Deus. Um dia desse estava vendo um cidadão norte-americano. Ele foi visitar veio aqui para conhecer a Amazônia, visitar essas colônias de pescadores, tudo muito bem. E ele estava trabalhando lá com um pescador, conhecendo um pescador. E aquele pescador, com um anzol, pegando o seu peixe. E naquele momento, o americano foi e disse: por que você, num lugar com tanto peixe como esse, não compra uma rede ou um barco de pesca? Aí você vai pescar, vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar uma fortuna incrível, na sua velhice vai poder se aposentar, aí você vem desfrutar a praia. Aí o pescador falou: mas para que gastar tanto tempo quando eu já estou na praia? Né? Que delícia. Quando eu já moro terminar meu dia de vida na praia. Então tem gente que dá um rodeio tremendo para chegar no mesmo lugar. E o que nós não podemos fazer é isso, perder tempo na vida espiritual. E nós perdemos muito tempo, irmãos queridos, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, correndo atrás daquilo outro. Aí quando chega no fim da vida, agora eu me aposentei, agora eu vou servir a Jesus com tempo integral. Você não vai servir Deus, não, você vai dar bem o resto. A Bíblia diz: lembra do Senhor no dia da tua mocidade. Não vai de lembrar já na velhice? Irmão querido, a velhice já é o desfrutar daquilo que você fez na mocidade. Então o que nós precisamos entender é que nós não podemos perder tempo. É crescer no conhecimento daquilo que Deus tem na nossa vida. E quando você conhece o plano que Deus tem na sua vida, aumenta a sua expressão de adoração, de louvor, de gratidão. Saber que Deus ele tem um plano na sua vida e esse plano está sendo desenvolvido da melhor maneira possível. Também devemos crescer no conhecimento do seu amor. Olha o que nós temos aqui, Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2 e 19. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadão dos santos e da família de Deus. Irmãos, existem pessoas que você jamais iria querer na sua família. Tem pessoas que são tão erradas na vida que até a família o despreza, que até a família o afasta, não quer por perto. Olha, nós vamos para um lugar assim, mas não diga que você é meu filho, porque naturalmente o elemento é um bandido, uma coisa errada na vida, não é? Porque tem pessoas assim. Agora imagine que você e eu não somos melhor do que aqueles que estão lá fora, de que aquele pecador pervertido, errado, de que aquele pecador que faz coisa atroz lá na frente. Mas a coisa mais preciosa que nós temos nesse conhecimento é que o amor de Deus não levou em consideração quem você era, o que você fazia, o que você praticava. Ele foi te buscar no mundo do jeito que você estava e te purificou, perdoou o teu pecado, mudou a tua vida. Você agora é uma nova criatura. E mais precioso do que isso é que Ele te chama de filho. Jesus te chama de irmão. E diz que você agora faz parte da família de Deus. O que é isso? É amor. Amor incondicional. Amor sem limites. Amor que não
escolhe: eu quero esse, mas não quero esse. Eu quero aquele, mas não quero aquele outro. Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Ele vai buscar o pecador mais perdido e abraça e perdoa. Não interessa o que ele fez, o que ele praticou. Isso é amor. Isso é amor. Eu falei para os irmãos que uma ocasião, eu era adolescente, criança ainda, o meu tio foi me buscar na casa onde eu morava e veio me trazer de bicicleta. E quando chegou na casa da minha avó, onde ia passar o dia, quando chegamos na porta da calçada, tinha um cidadão ali sentado, pessoa fedida, alcoólatra. E o meu tio começou a falar com eles: fulano, Jesus te ama, Ele quer que você vá morar com Ele. E eu fiquei pensando naquele momento, criança, pensamento infantil: mas será que Deus quer um negócio desse lá no céu? Fedido? Isso vai alastrar tudo lá em cima. Era esse o meu pensamento. Está entendendo? Mas acontece, irmãos, que Ele não faz exceção de pessoas. Pode estar perdido onde estiver, o amor dele vai e traz, ama, abraça e diz: você agora é membro da minha família. Glória a Deus. Aleluia. Quando você tem conhecimento deste amor, isto amplia a sua forma de adoração, de glorificação a Deus, de exaltação ao seu santo nome. É por isso que Oséias declara: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ainda nós temos aqui, irmãos queridos, devamos crescer no conhecimento do seu poder. Filipenses capítulo 3 e o versículo de número 10. Olha o que declara aqui. Filipenses 3 e 10. Em Filipenses 3 e 10 declara o seguinte: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O conhecimento do poder nesse aspecto. Irmãos queridos, não havia ninguém nesse universo que tivesse morrido e tivesse voltado a viver novamente. Nós temos algumas ressurreições na Bíblia que são passageiras, mas as pessoas também morreram. Mas agora, quando nós começamos a pensar nos milhões e milhões e milhões de crentes que passaram pela eternidade na fé de que eles um dia iriam ressuscitar, que passaram para um outro mundo nessa certeza de que um dia eles iriam voltar à vida. Mas o que fazer? Eu não posso fazer nada para me ressuscitar. A única coisa que eu, Jorge Baio, posso fazer, sabe o que é? É morrer atracado com a minha fé. Tá? Porque diz a Bíblia que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero morrer, eu quero passar para a eternidade. Eu posso abrir mão de tudo, mas menos da fé. Porque é essa que vai me fazer ouvir o toque da última trombeta. É essa que vai fazer ouvir a voz de Deus. É essa que vai fazer com que os túmulos do mundo inteiro se abram. Seja onde estiver. Talvez até já nem mais o cemitério que a pessoa morreu exista mais. Em cima daquele cemitério construíram um prédio. Aquele outro irmão que morreu afogado diluiu na água. Aquele outro que morreu queimado e virou pó. Irmãos, que não existe poder maior nesse universo de que fazer com em 3 milésimos e meio de segundo túmulos do mundo inteiro se abram e corpos ressuscitem. Isso é uma demonstração do grande poder dele. Aleluia, aleluia. Você não vai ficar no túmulo. Você pode até comprar um mausoléu bonito, lindo, aqui no Amarais ou aqui no Ceadão demais, né? Mandar fazer alguma coisa lá por cima bonito, etc e tal. Mas a sua ressurreição não vai ser melhor do que aquele que morreu afogado ou que morreu como indigente. Não, é a mesma coisa. Glória a Deus. Eu estava ontem olhando uma fotografia lá de Jerusalém. E nos muros de Jerusalém, quando você encontra aquela porta dourada, onde é a porta que vai se abrir para entrar no templo, em frente
daquela porta dourada existe o cemitério. Um cemitério ali que aquilo é inviolável. Ninguém pode tocar naquele cemitério. E para a pessoa ter um mausoléu naquele lugar, irmãos, o dinheiro que a pessoa gastou para comprar um túmulo ali, daria para comprar um apartamento de alto padrão. Porque só sepultam-se naquele local os magnatas, os ricos, os milionários, pessoas que têm posses, pessoas que têm condições. Porque diz eles, na concepção deles, que no dia que Jesus voltar, eles serão os primeiros a ressuscitar. Serão os primeiros a ressuscitar. Que tolice, né? Talvez eu até ressuscite primeiro do que eles. Ou você também. Mas não vai acontecer isso. Se morreu com Cristo, isso vai ser no abrir e fechar de olhos. Agora, irmão querido, para cavar um túmulo, para enterrar uma pessoa, para colocar 7 palmos de terra em cima, olha, é uma luta. É uma luta para abrir um túmulo, para colocar uma pessoa lá dentro. Imagine o poder para abrir o túmulo do mundo inteiro e arrancar quem está lá dentro, hein? Isso é uma demonstração do poder de Deus. E quando você conhece esse poder de Deus, não apenas nesse aspecto, mas o poder que sustenta o universo, o poder que supre a necessidade de todo habitante da terra, aquele poder que nutre alimenta um passarinho lá no campo, revoadas inteiras, é demonstração de poder. Verificando, por exemplo, a forma como Deus, ele abriu o mar vermelho. Ele não fez uma barragem, ele não fez uma parede para a água ficar de um lado do outro, não. Diz a Bíblia que simplesmente ele soprou, e o sopro dele sustentou de um lado e outro a seco, e o povo pode passar pé enxuto. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, isto aqui é muito bom conhecer. Quando você cresce no conhecimento do poder de Deus, as coisas elas vão aumentando cada vez mais. Então devemos crescer no conhecimento da sua glória. Leia por gentileza 2 Coríntios 4 e 6. Conhecimento da sua glória. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandece em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus. Olha só, cresçamos no conhecimento da sua glória, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Irmãos, quando nós começamos a observar o homem que anda sem Deus, ele anda em trevas, ele anda às apalpadelas, ele não sabe quem é Deus, ele não conhece quem é Jesus, ele não sabe de nada disso, ele não sabe. Se alguém não acender o interruptor lá dentro do nosso coração e faz resplandecer esta luz que você agora possa enxergar quem é Jesus, isso parte dele, isso vem dele. O Espírito Santo, irmãos, ele chega na nossa vida antes que você conheça ao Senhor. É o que a Bíblia nos mostra. Porque você não seria convencido do pecado, da justiça, do juízo, se antes não tivesse quem te convencesse. Então alguém veio, chegou lá e acendeu a luz, e agora você pode enxergar. Agora, irmãos queridos, quando esta luz acende, você pode agora ver as coisas. É a primeira coisa que você faz quando chega na casa que está tudo apagado. A primeira coisa que você faz é acender a luz. E quando você acende, aí você começa a enxergar as coisas. À medida em que você teve esta luz acesa no seu coração, quando você abre a Bíblia, você vai ver Deus falar com você. As revelações surgem, elas vão aparecendo, esse esclarecimento vem, você fica naturalmente abismado. Tem ocasiões que eu estou lendo a Bíblia e de repente surge uma novidade que dá vontade de você jogar a Bíblia para cima e glorificar a Deus, porque Ele traz à tona coisas
coisas que você nem estava pensando, coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e nem subiu o desejo do seu coração, você nem sabia que ele existia. E de repente ele vai resplandecer algo extraordinário, algo sublime, algo especial, algo muito espetacular. É a luz que vem dele. É como diz aqui a Bíblia, o Cristo da sua glória. Ele faz resplandecer isto em seu coração de uma maneira muito especial. Agora, irmãos queridos, esse conhecimento, ele vai se ampliando cada vez mais quando nós chegamos aqui na pessoa de Jesus. À medida em que você vai crescendo no conhecimento da Escritura Sagrada, você vai encontrar Jesus em várias formas que ele se apresenta para você conhecê-lo. Não temos tempo hoje para falar sobre os assuntos, mas em João capítulo 6, versículo 35, o Tiago está gravando aqui a mensagem, você depois pode ouvir com mais tranquilidade em casa, pegue o YouTube e pode rever depois. Então João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Quando você pega o pão como alimento básico da vida, o pão que é um alimento que você encontra na mesa de toda a população do mundo, não existe uma nação na terra que não conheça um pão, um de uma forma, outro de outra, mas tem um pão. Há o pão que sacia a fome física. Mas quando você chega em Jesus, diz que eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, é porque quem aceita Jesus sacia a sua sede espiritual e nunca mais terá fome. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Ainda Jesus começou como luz do mundo, João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não vai seguir o Faustão, não vai seguir o Silvio Santos, não vai seguir novela, não vai seguir essa literatura, não vai seguir aquele best-seller. Aquilo não te leva a lugar nenhum. Mas aquele que me segue, aleluia, você vai andar num caminho perfeito. Glória a Deus. Eu sou a luz do mundo. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas. Você sabe que todo curral tem a porta onde a ovelha é colocada. Depois tranca-se a porta, ela está protegida, está guardada, liberta dos lobos vorazes e dos inimigos que querem roubar, querem levar embora. Então diz ele: eu sou a porta das ovelhas. É a única porta que fala. Tem porta que range, tem porta que faz barulho, tem porta que bate, mas Jesus é a única porta que diz: eu sou a porta. Você só erra se quiser, mas aí está o Senhor para a sua vida. Eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 17 de João declara: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Que maravilha! Você entrou aqui nesta manhã pensando que estava entrando na porta de uma igreja, mas você está entrando aqui na porta de um aprisco, onde Jesus está aqui para te alimentar com a sua palavra. Isso é fundamental. E quando você conhece isso, aumenta o seu cabidal de adoração. Você passa a adorá-lo com mais firmeza, tá? E em João capítulo 10, versículo 11, você conhece Jesus aqui como o bom pastor. 10 e 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Então o que nós temos aqui? Jesus como o bom pastor. E vou dizer com toda certeza: quem tem Jesus como pastor, irmão querido, não passa fome, não passa necessidade, não passa frio, porque Ele dá vida para que você viva tranquilo, para que você viva em paz, para que você seja feliz. Então tem o Senhor Jesus como esse bom pastor. Que coisa maravilhosa. O salmista Davi, quando compôs o Salmo 23, ele disse: o Senhor é meu pastor. Não tinha ninguém para dizer coisa melhor do que Davi: o Senhor é meu pastor. Por quê? Porque ele era pastor. Ele sabia como cuidava das ovelhinhas dele.
Ele sabia como protegia, ele sabia como levar as águas tranquilas, ele sabia como levar as para o aprisco, ele sabia como levar aos pastos verdejantes, e dizer: se eu que sou homem faço isso, imagine o Senhor como meu pastor. Aleluia. Quando você conhece Jesus como seu pastor, você passa a ter um centro de adoração mais acurado, tá? E para finalizar, você vai conhecer Jesus como a ressurreição e a vida, ponto que nós já tocamos mais uma vez em João capítulo 11, e o versículo 25 declara: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Irmão querido, eu quero que você entenda que você andar com Jesus durante 24 horas por dia, que essa comunhão não cesse, que você tenha uma comunhão perene com Ele, que Jesus faça parte da sua família, que Ele faça parte do seu negócio, que Ele faça parte dos seus projetos, que Ele faça parte do seu lazer, que Ele faça parte, enfim, de todos os campos da sua vida. Eu quero que você entenda que se você hoje fechar os olhos, Ele está contigo. Amém. Ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. E vai chegar esse momento em quando nós iremos simplesmente ouvir aquela voz vinda lá do alto: vinde, bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É o convite que Ele faz para mim e para você. É o convite que Ele faz a nós. É este conhecimento que ampliará a nossa forma de adorar. Quando Jesus disse com a mulher samaritana: você adora o que não sabe, você adora o que não conhece. E quando nós encontramos aqui Osé dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. À medida que você prossegue, que você conhece, o seu senso de adoração ele cresce. E é isso que nós temos que fazer. Não deixar estagnar. Não pare. Leia a sua Bíblia. Busque Deus. Viva na sua presença. Amplie o seu conhecimento. Ouça pregadores. Ouça. Existem tantos pregadores tão preciosos na internet que você fica encantado de ouvir. Isso amplia o seu conhecimento de Deus. E o seu senso de adoração, ele aumenta cada vez mais e mais. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde em todo o tempo. Glória a Deus. Muito bem.